Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então conversar um pouquinho sobre o conteúdo das unidades de 1 a 4 aqui nesse vídeo, né? E a unidade 1 então começa a falar sobre projetos sustentáveis, e aí eu queria abordar com vocês um pouquinho sobre esse assunto, sustentabilidade, e a unidade descreve então um pouquinho as três dimensões da sustentabilidade, né? Na primeira dimensão, é importante que haja equidade econômica, ou seja, é necessário que se busque crescimento responsável, de longa duração, e que permita às futuras gerações usufruir dos mesmos recursos naturais que nós temos hoje. Então, isso cria em nós um grande senso de responsabilidade. Será que daqui a 100 anos, esse rio que eu utilizo hoje, ele vai continuar tendo água limpa, água potável? Então, essa é a primeira dimensão da sustentabilidade. A segunda dimensão traz a importância da conservação de recursos naturais e do mesmo ambiente. Nesta mesma dimensão, é levada em conta a capacidade de resiliência dos ecossistemas, ou seja, sua capacidade de autorreparação, de retornar ao estado de origem após alguma perturbação. E na terceira dimensão, ela traz a preocupação com o modelo de desenvolvimento que tenha como objetivo reduzir a desigualdade social, erradicar a pobreza e evitar o acúmulo de bens e de riquezas. Passando para a unidade 2, então eu coloquei aqui na nossa apresentação, vou colocar o cursor aqui, uma das imagens, né, que está lá descrita na nossa unidade 2 e que é uma imagem de extrema importância para nós como biólogos, porque ela fala do método científico. Então, é imprescindível que um biólogo saiba as etapas de um método científico, porque é realmente como a gente faz ciência, né? Então, o primeiro passo é a observação dos fatos, depois os questionamentos, depois as hipóteses que você cria em relação a esses questionamentos, depois você faz experimentos para comprovar ou não comprovar aquela sua hipótese, né? Depois você analisa os seus resultados e, por fim, então, você chega a uma conclusão. Então, gente, guardem bem essa figura, essa explicação, porque essas são as etapas de um método científico. São as etapas necessárias para se fazer ciência, tá bom? Mair, que é um autor muito famoso nessa área, diz que para o propósito dessa disciplina nós definiremos espécie como agrupamento de populações naturais, intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Então, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre ecologia, e a primeira definição que vem na ecologia, na área ambiental, é a definição de espécies, esse é o melhor conceito de espécie, tá bom? É um agrupamento de populações naturais que cruzam entre si de forma isolada na hora da reprodução, tá? E isolada de outros grupos semelhantes. Então, essa é a definição de espécie. Bom, qual é o próximo nível que nós temos depois da espécie? Um conjunto de organismos da mesma espécie que ocupa uma área delimitada. Pode ser considerada uma população. Então, por exemplo, se eu tenho um animal, vamos citar elefantes. Elefantes da mesma espécie vivendo no local delimitado, eles podem ser considerados uma população de elefantes. Logo em seguida, nós vemos então que o conjunto de populações de diferentes espécies em uma mesma região representa uma comunidade ecológica. Então, gente, nessa unidade 2, o material didático vai descrevendo para vocês os diferentes níveis tróficos dentro do campo da ecologia, tá bom? Prosseguindo, um ecossistema representa um conjunto de organismos em seus ambientes físicos e químicos interagindo entre si. Tá? Então, são sistemas ecológicos de tamanhos variados, mas em geral são grandes e complexos. Então, comparando lá, desde o conceito de indivíduo e de espécie, o ecossistema é talvez o maior nível que nós possuímos da interação das espécies vivendo no meio ambiente. Quando a gente fala de ecossistema, nós devemos levar em consideração os fatores abióticos, que podem ser a água, o ar, o vento, a luz, o calor,
E temos também que levar em consideração os fatores bióticos, que são os micro-organismos, as plantas, os animais, cogumelos, algas, vírus, ou seja, são os seres vivos que realmente fazem parte daquele ecossistema. Então, nós podemos fazer uma caracterização desse ecossistema, tá bom? O material didático traz essa tabela mostrando uma lista de biomas e as características desses biomas, tá? Então, nós temos as florestas, os desertos, um bosque, floresta pluvial, que é diferente de uma floresta sazonal, que é diferente também de uma floresta boreal. Então, os biomas são nomes de grandes áreas no nosso globo terrestre e que possuem características específicas. Já na unidade 4, então, nós lidamos um pouco com a chamada eficiência ecológica na ciclagem de nutrientes na cadeia alimentar. Vocês sabem que a cadeia alimentar é composta por vários níveis tróficos, né? O nível trófico é cada nível de uma cadeia alimentar, e ela é composta por produtores primários, por consumidores, né? Os consumidores podem ser primários, secundários, terciários, e temos ainda os decompositores. Tudo isso está descrito nessa tabela da nossa unidade 4. E para terminar, eu coloquei também a figura 2 da unidade 4, em que nós demonstramos uma teia alimentar, que é um conceito também muito importante dentro da ecologia, e essa figura mostra exatamente as interações entre os seres vivos, tá? Então, quem se alimenta de quem é decompositor de quem. Então, eu acho que o que é mais importante a gente absorver nessa unidade 4 é ter realmente a consciência de que na natureza ninguém está isolado, nem a espécie humana e nem os outros animais ou vegetais. Nenhum ser vivo vive isoladamente. Todos os seres vivos formam o que nós chamamos de cadeia alimentar e, mais profundamente, uma teia alimentar. E na teia alimentar, então, nós podemos ver as relações que ocorrem de alimentação ou de proteção. São várias as relações que fazem com que a teia alimentar existe. Tá bom, gente? Eu espero ter contribuído um pouquinho para o entendimento dessas unidades do material das unidades de 1 a 4. E peço, então, que vocês escrevam as dúvidas ou no fórum Fale com o Tutor, ou por mensagem aqui no ambiente virtual, mas que nós possamos conversar um pouquinho mais sobre esse material, tá bom? Desejo bons estudos a todos, a nossa AP4 está prestes a chegar, então qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um grande abraço e bons estudos.